Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. A Universidade Abrace e um conjunto de especialistas estão preparando grandes conteúdos super relevantes para o nosso setor e você pode acessar onde quer que você esteja através dessa plataforma de webinar. Temas como inovação, tecnologia e varejo serão temas constantes nas nossas discussões. Isso tudo para você ficar atualizado com o que está acontecendo no nosso setor. Para acompanhar a agenda, acesse o nosso site www.abrace.com.br ou nos acompanhe nas mídias sociais. Esse webinar permite a interação com o palestrante. Não deixe de participar. Aproveite muito, boa aula e até a próxima. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Daniel Reis, eu sou um executivo da Stefanini, focado em Lei Geral de Proteção de Dados, transformação digital, analytics, tá? E inteligência artificial. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a transformação digital para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nisso eu vou passar um pouquinho sobre transformação digital, vou fazer um overview sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e mostrar uma visão que a gente teve aqui na Stefanini para uma jornada, tá? Dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como abordar esses desafios da Lei Geral. Tá? Então, iniciando aqui um pouco com transformação digital, eu trouxe alguns dados, tá? Para mostrar o seguinte para vocês. Na SP500, né, que são as maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos, em 1958, existia uma média de 61 anos, né, que as corporações norte-americanas permaneciam nesse índice. Tá? Já em 2011 foi medido novamente e a média passou para 18 anos de permanência dessas empresas. Hoje em dia, né, as empresas são substituídas no SP500 aproximadamente a cada 2 semanas. Então, você vê empresas entrando e saindo de 2 em 2 semanas. Tá? Segundo o John Marcante, CIO da Vanguard, tá? Que é uma das maiores empresas de investimentos do mundo, que tem aí 4,9 trilhões, tá, em ativos globais, né? A tecnologia foi quem impulsionou essa mudança. Né? E as empresas que querem ter sucesso têm que entender, né, como mesclar a tecnologia com a estratégia de negócios. Né? Então, dentro de um framework, né, um approach para a transformação digital, aqui na Stefanini, a gente vê isso em 3 camadas principais. Tá? A evolução do digital, né, vindo desde do core, né, da TI tradicional, tá? A evolução com tecnologias cada vez mais avançadas, né, deixando sistemas legados, você começando a ir para o mundo de cloud, né, tecnologias distribuídas. Tá? Na segunda camada, o digital, né, e a transformação de negócios, tá, dentro de digital. E digital significaria o quê? São novas tecnologias, como analytics, né? Dentro de analytics você tem big data, você tem machine learning, você tem a inteligência artificial, né? Tem uma outra tecnologia que é o blockchain, a internet das coisas, o mobile, né? Tudo isso está transformando os negócios, a maneira como a gente mede, como a gente analisa todos esses dados. Né? Isso acaba gerando novos modelos de negócio. Tá? A gente avalia, as empresas conseguem avaliar melhor os seus riscos, elas conseguem identificar novas verticais de negócio para lucrar mais, né? Novos modelos operacionais para ter menor custo, maior eficiência, ganhar tempo. Tá? Então, tudo isso que a tecnologia nos possibilita hoje está gerando realmente novos modelos de negócio, tá? Que é essa nossa terceira camada aqui. Então, além dessas camadas, a gente pode ver a transformação digital em algumas dimensões. Tá? Eu separei aqui 5 dimensões que são bem importantes, né? De acordo com as empresas de consultoria, né? Essa é uma visão também da Stefanini, mas de acordo com outras grandes empresas de consultoria, né? Cada um tem o seu approach para a transformação digital, mas eu vejo que essas são muito importantes e eu gostaria de passar isso para vocês. Tá? A primeira, a estratégia. Qual que é o papel da estratégia
principal papel da estratégia na transformação digital? Né? É construir as pontes, né, entre a TI e o negócio. Então, antes de você tomar qualquer ação relacionada à transformação digital, fazer um plano de ação, você tem que ter uma estratégia. Onde o meu negócio quer chegar? Né? Qual o meu gap para eu chegar até lá? O que eu preciso mudar? Né? E mudar em quê? Tá? O que a gente tem que mudar aqui? Nesses outros aspectos. Em tecnologia, em pessoas, processos, cultura. Né? Então, como é que a tecnologia entra, né, dentro da transformação digital? Né? Na disrupção, né, tecnológica, essas várias maneiras diferentes de fazer as coisas. Você vê que o analíticos consegue avaliar os dados hoje, centenas de milhões, né, às vezes bilhões de dados, né, de grandes empresas, e trazer insights para melhorar o negócio, naqueles aspectos que eu falei, né, de eficiência, de ter um lucro maior, né, de deixar de ter custos desnecessários. Né. Então, ali é entregar valor, né, aos nossos clientes internos e externos, né, e tornar a empresa realmente mais eficiente. Né. É um dos papéis da tecnologia, dentre vários outros aí. Né. As pessoas, né, então, dentro da transformação digital, você tem que ter a valorização do capital humano, né, do talento, da criatividade, do pensamento crítico. Quem vão gerar todas essas mudanças na tecnologia, na estratégia, processos, né, e cultura, né, são as pessoas. Tá? Tudo isso tem a ver com tornar as coisas mais eficientes através da criatividade, utilizando esses dados, né, trazer os melhores talentos, né, para dentro das empresas. Esse já é um movimento que existe há muito tempo, né, mas qual que é a realidade hoje? Né? Você tem uma que a gente chama de uma tecnologia conectada com o ser humano para causar aí realmente um aumento de eficiência geral. Tá? Do ponto de vista de processos, a gente tem que tornar os processos mais eficientes, né? Esses métodos, os sistemas, as maneiras de agir, né, dentro das empresas, tá? De maneira bem genérica. E na cultura, né, que a gente tem a mudança de valores, de hábitos, de crenças. Né? Então, o que a gente vê muitas empresas estão dentro da transformação digital fervilhando hoje? Né? Experimentação, prototipação o tempo todo, você fazer design thinking, né, para ter novas ideias, né, causar essa disrupção dentro da tecnologia, dentro dos processos, né, errar e se adaptar bem rápido, desafiar o status quo, né, que é como as coisas funcionam normalmente, né, um modelo comum. Né, por que funciona assim? Por que a gente não poderia mudar desse jeito? Tudo. Então, isso tudo está dentro da transformação digital. E o IDC, né, que é uma das maiores empresas aí de pesquisa em tecnologia no mundo, prevê que até o ano que vem, 30% das empresas G2000, que são as 2.000 maiores empresas do mundo, vão ter um orçamento de capital equivalente a pelo menos 10% do faturamento. Então, tudo que a empresa vende, 10% vai alimentar ali suas estratégias digitais. Tá? Qual que era o investimento médio das grandes empresas anteriormente? Tá? Era 3,2%. Então, você vê um aumento de 3 vezes, né, investimento. Tá? Isso foi uma pesquisa feita pelo IDC, né, no G2000. E qual que seria o investimento número 1? Né, de todas essas empresas, né, a Hackett Group fez um outro estudo, né, ele identificou com o Advanced Analytics, né, Analytics avançado, né, você utilizar Machine Learning, inteligência artificial, né, é o investimento digital número 1, tá, dessas empresas. Tá? Nos próximos 12 a 18 meses aí. Esse era o recado que eu queria dar sobre a transformação digital. Né? As coisas estão mudando de maneira muito rápida, né? E uma das... agora de um evento, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazendo isso para a gente, uma necessidade dessa transformação. Tá? Desde o core tecnologia da empresa, né? O mapeamento de dados e tudo, e eu vou explicar isso no contexto um pouco mais em detalhe. Tá? Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Né? Qual que é a abrangência da lei geral? Né? São empresas de qualquer porte que coletem, armazenem e tratem dados dos seus clientes
Qual que é o desafio? Adequação tecnológica, jurídica e processual à lei. O prazo é até agosto de 2020. E o impacto, né? Qual que é o risco, né, de você não se adequar à lei, né? São sanções muito fortes, aí, multas de 2% do faturamento, até 50 milhões por infração. O que são termos importantes para a gente ter uma noção em relação à lei, né? O que significa tratamento de dados? Tá? Tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, com as quais se refere coleta, produção, recepção, classificação, utilização, processamento, arquivamento, modificação, comunicação, transferência. Você vê que tem praticamente todo tipo de uso de dados está descrito aqui no tratamento de dados, né? E nós, né, como pessoas que fornecemos nossos dados para várias empresas, né, o que a gente tem direito? A gente tem direito a pedir que essas empresas anonimizem ou descartem os nossos dados. Tá? Então, as empresas agora têm a necessidade de ter dentro de casa, né, tecnologias de anonimização. O que é a anonimização? É você pegar as informações pessoais, as informações pessoais sensíveis, como por exemplo, você vai pegar informações pessoais como um CPF, informação pessoal sensível como um dado que você tem de um hospital, né, uma orientação sexual, um posicionamento de GPS, por exemplo, tá? Então tudo isso entra em dado pessoal sensível, né? Se as empresas não começarem a não quiserem anonimizar esses dados, a gente de alguma maneira utilizar esses dados de maneira ilegal, a gente pode pedir, né, o bloqueio, a suspensão temporária aí da operação das empresas, né? Por meios jurídicos, tá? E as empresas, em geral, têm que fornecer um relatório de impacto, tá? Para um controlador, né, do governo, que se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem hoje vai regular, tá, todos os aspectos referentes à lei e auditar as empresas para garantir que a lei funcione, né? Então, só que qual que é a série das empresas, né? Obter o nosso consentimento. Tá? O que é o consentimento? Né? As empresas vão pedir para a gente, né, que a gente dê esse consentimento para a utilização dos nossos dados. Eles têm que especificar, né, como que eles vão usar esses dados, né, e o período durante o qual eles vão utilizar esses dados. Tá? Então, por exemplo, se você não quiser que uma empresa utilize seus dados para identificar suas transações lá, ou suas compras no supermercado, para te fornecer uma opção de produto, você pode não consentir aquilo. Tá? Como em diversas outras exemplos aí. Tá? Então, o que temos aqui, né, dentro desse sistema todo da Lei Geral de Proteção de Dados? Tá? Nós temos né, as pessoas titulares, existe um capítulo específico para crianças e adolescentes, né? A gente teria que dar esse termo de consentimento para a coleta dos nossos dados, a utilização. Então, isso pode ser através de um canal físico, do telefone, de uma aplicação, né, do aplicativo, de um site, tá? As empresas vão armazenar os nossos dados, né, com o nosso consentimento. E aí, a partir daí, se a gente consentir, eles podem utilizar nossos dados para sugerir um novo produto, né, para fazer um estudo de segmentação de mercado, né, sugerindo que pessoas com tal faixa etária, que tem um endereço, um bairro tal, tendem a comprar mais isso em tal horário. Né? São estudos de marketing, de segmentação para aumentar vendas, por exemplo, que podem ser feitos, né? Para ofertar novos serviços, para uma série de ações, né? Podem ser tomadas utilizando aí algoritmos de analytics, etc. Tá? E outras tecnologias. Então, um outro consentimento, né, que você tem que ter, eu posso compartilhar os seus dados, né, com outras empresas, né? Posso enviar seus dados para fora do Brasil, por exemplo? Tá? Então, o que acontece com isso tudo? Né? Você tem empresas
que são os controladores dos dados, que são as que recebem e armazenam esses dados. Você tem empresas que simplesmente operam, que recebem os dados dessas empresas controladores. E aí você passa a ter um papel dentro das empresas do encarregado, né? É o cara que tem que gerar os reportes para o governo, né, e as autoridades competentes em relação à fiscalização, né, a utilização de todos esses dados. Tá? Então, o que se precisa, o que a empresa hoje, né, como visão da Stefanini, né, o que a empresa hoje precisaria para se adequar? Né? Primeiro, ter conscientizações e workshops, né, executivos, tá? Fazer um assessment do nível de exposição, tanto do ponto de vista de tecnologia quanto jurídico, à lei. Né? Então, você tem aí empresas de apoio jurídico, novos sistemas para garantir, né, também os direitos do titular, porque além de anonimizar, revogar, a gente pode ter acesso, né, pedir a exclusão, fazer o download para saber o que eles têm nosso. Tem que ter a governança de dados, né, para essa proteção, para anonimização, para qualidade e transparência. Tem que ter as plataformas de dados, né, governança que você entra, processos de pessoas e tecnologias, né, através das plataformas, tá? E estratégias de remediação, né, com tecnologias de segurança, serviços de segurança, né, e auditoria e certificações para ver se você realmente está em compliance. Tá? Então, juntando toda essa visão, a gente divide isso principalmente em 3 pilares. Tá? Primeiro pilar, que é da conscientização, que entra no workshop, nesse assessment da exposição e o mapeamento detalhado. A partir daí, a gente sai com um plano de ação para que seja feita a execução, né, desse plano. Né? O que esse plano visa? Esse plano hoje visa fazer com que a empresa esteja adequada à lei, né, tanto do ponto de vista de gestão e governança de dados, quanto de segurança da informação, né, e nos aspectos jurídicos e de compliance. Então, aqui eu citei parte de governança e plataformas de dados, que eu vou detalhar um pouco mais na frente. Você vai precisar de interfaces para fazer e solicitar esse consentimento para o usuário final. Tá? As auditorias e certificações para verificar se a empresa realmente está em compliance. A partir daqui, desse segundo pilar, que é o Privacy by Design, isso já está implantado. Tá? E no terceiro pilar, são estratégias de remediação para evitar que ocorra algum incidente, evitar que alguém acesse esses dados de maneira não autorizada, né? Por exemplo, algum hacker acessa esses dados e começa a expor esses dados, né, na Dark Web, por exemplo. Você tem que também ter um plano de comunicação se isso ocorrer, né? E toda a parte de Security Operations Center, que é um centro de operações, né, de segurança para identificar incidentes, para poder tentar prever ataques, né, tentar responder automaticamente a esses ataques, né, e ter uma equipe de pronta resposta caso haja algum risco, né, ou algum problema relacionado à segurança da informação. Tá? Então você vê isso aqui, está tudo, existe toda essa implantação, né, existe toda essa execução de consultoria também, mas também isso tem que estar enraizado na cultura da empresa. Então você vê que existe uma camada de cultura aqui, né, que vai ser tratada por esses workshops, por essa conscientização, tá? Mas ela tem que atravessar todos os pilares. Tá? Então, dentro do workshop, né, eu vou passar rápido aqui para a gente chegar no final. E vocês puderem perguntar, né, mas ainda faltam os slides aí. Na parte de workshop e conscientização, tá? Como é que funcionaria, né? São workshops aí que a Stefanini fornece, tá? São workshops de 1 a 2 dias, explicando os conceitos da lei, suas implicações, estudos de caso, desdobramentos jurídicos, tá? Como seria um estudo de adequação, mostrando exemplos, tá? Explicando a parte de gestão, governança e segurança da informação. Esses assessments de nível de exposição, né, a gente faria
entrevistas, né, com as áreas high touch, né, o que a gente chama de high touch, que estão mais expostas à utilização dos dados pessoais sensíveis. Tá? Avaliações exploratórias sobre o tratamento dos dados, né, como esses dados são tratados, o que é feito com esses dados hoje, né, identificação dos riscos, né, perante a lei, relatórios detalhados, né, com todas as medidas que são necessárias para adequação, tá? E o mapeamento detalhado de toda a parte de dados. Então, avaliando as bases de dados, os bancos estruturados, né, e os não estruturados que lidam com texto, tem máquinas mesmo de funcionários, né, como arquivos Word, arquivo PDF, né, tentando identificar esses dados, tá? Em servidores, né, tem empresa que tem centenas, milhares de sistemas, tem empresas que têm menos dados, né, de clientes finais, então a preocupação é menor, o esforço é menor, né? Então, ou seja, todo o tempo, né, para que seja feito é adequado de acordo com o tamanho e complexidade da empresa. Então, a partir daí a gente entra no segundo pilar, que é a parte de governança, plataforma e novos sistemas. Então, a gente sai do primeiro pilar já com um plano de ação, né? Olha, tudo isso aqui precisa ser feito, os prazos para que seja feito são tais, né? O esforço é tal, é necessário que sejam adquiridas plataformas ou sistemas, ou a gente vai só ter um serviço de consultoria, tá? Então, você vê as empresas do mercado trabalhando de diversas formas, né? Tem empresa que só ataca a área jurídica, empresa que só ataca com ferramentas, né? A gente escolheu, né, como uma consultoria fim a fim, atacar toda a parte de serviços e também os aspectos aí jurídicos de compliance, tá? Então, dentro desse segundo pilar, que é a governança, plataforma e novos sistemas, tá? A gente avalia aí quais dados dos clientes são realmente importantes. Isso pode ser feito com diversas ferramentas, tá? Identifica, né, tudo que é necessário aí para a implantação da governança e plataformas de dados e faz isso, executa isso, né? Executa essas estratégias de anonimização que já foram traçadas no plano de ação, a higienização e descarte dos dados, tá? E mantém isso aí com rotina de auditoria, tá? E a aplicação de interface que permite os usuários fazendo a gestão do consentimento, tá? Assim, como que a gente pega essa parte de governança e ataca ela, tá? A gente ataca através da análise de dados estruturados, tá? Então, você entra em bancos de dados, né? E aqui também até um pouco de dados não estruturados, né? Em bases não estruturadas como o Hadoop, né? O Big Data, né? Arquivo CSV, tá? Análise de dados não estruturados, então aí já são documentos, e-mail, PDFs, imagens, basicamente o que está em texto, tá? Tentando identificar esses dados. Tem uma visão 360 graus do cliente, né? Com uma tecnologia que se chama Master Data Management, se vocês quiserem pesquisar, né? Fazer a gestão também desse consentimento, quem consentiu quando, o consentimento vai até quando, consentiu o quê, tá? Ajudando a fazer também a deduplicação, né, de informações. Você vê que clientes, tem muitas empresas que têm silos de informação, então você tem um silo no RH, um silo em finanças, um silo em marketing, né, ou seja, essas informações às vezes estão duplicadas e você consegue com esse tipo de tecnologia identificar onde essas informações estão em todos os locais, né, para que você não tenha um problema, putz, olha só, eu implementei aqui LGPD, estou em compliance nessa área, mas nessa outra eu não estou, né? Que pode gerar um problema enorme, né? Aquelas multas gigantescas de até 50 milhões de reais, né? E aqui, na otimização de processo de anonimização, né? Lembra que eu falei da anonimização dos dados, né? Você pegar e mascarar os dados. Às vezes o cliente pode consentir somente que você, como empresa, né? Utilize os dados dele, mas que mascare, que não saiba que é ele ali. Tá? Então, essa é uma opção. E aí a gente entra também com novas interfaces, tá? Que é o desenvolvimento dessas interfaces para a gestão do consentimento. Então, o que são essas interfaces? É um desenvolvimento de software, tá? A gente tem vários frameworks para isso, onde a gente desenvolve essa plataforma, né?
especializada por empresa para a gestão do consentimento. Então, não é só ali falar, eu consenti ou não, mas gerir aquilo, né? Isso interfaceia com esse sistema aqui, que é o divisão 360 graus do cliente, que mantém essa gestão, tá? Mas aqui é mais uma interface para você se conectar a esse sistema e você que você possa visualizar ali tudo que foi feito com seus dados, por exemplo, né? E gerar também, né, para que as empresas gerem também relatórios para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Que é esse órgão do governo federal. Então aí a gente entra no pilar número 3, que é a remediação a um incidente cibernético, através dessas auditorias, né? Tecnologia, comunicação, o Security Operations Center, tá? Então isso entra em tecnologias bem avançadas de segurança que correlacionam dados o tempo todo, né? Nessa parte de SOC, por exemplo, para identificar riscos e possibilidades de ataque, né? E para guardar também e proteger bancos de dados, por exemplo, né? Então existe toda uma avaliação em diversas camadas que é feita, né, justamente com o intuito de fazer a proteção desses dados, né? Impedir que ocorra algum vazamento, porque aí também é um incidente dentro da lei e pode gerar multas. Então, como é que a gente entrega isso, né? Existe dentro da Stephanie, nós temos um braço especializado, esse braço se chama Rafael, uma empresa israelense, né? Uma joint venture conosco, e eles têm toda uma metodologia para Cyber Defense, né? Que entra em política e processos de consultoria para segurança, informação, né? Gestão de acessos e autorizações, né? E proteção dos dados, né? Qual que é a situação atual, né? A gente faz diagnósticos, qual que é a situação ideal, né? Qual que é o investimento necessário para isso, tá? Auditoria e compliance, como a gente citou algumas vezes aqui, e toda a parte de monitoramento contínuo 24/7. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar assim seria essa parte, tá? Parte de Lei Geral de Proteção de Dados, e como é que isso transforma digitalmente as empresas, né? Então, assim, o que acontece? Tendo toda essa mudança, né, de processos, de cultura, né, avaliação de toda a governança desses dados, né, o que está sendo traçado ali? Tá? Está sendo traçado toda uma base, um patamar, né, para a inovação tecnológica baseado na utilização de dados. Muitas empresas hoje têm dados que são desorganizados, né, são dados que estão espalhados, as empresas não têm a visibilidade desses silos de dados, onde essa informação está, né? Então, não existe algo que se chama linhagem dos dados, né? Por exemplo, alguém vai lá em um sistema, muda, exclui simplesmente uma coluna de um banco de dados. Quais são os sistemas que vão ser afetados por aquilo, né? Então, poucas empresas hoje têm um nível de governança tão forte, né? Tão avançado, para saber o impacto dessas medidas, né? Porque não adianta você simplesmente chegar lá e anonimizar um dado de um cliente, sendo que um outro sistema, por exemplo, você é cliente de um banco, um outro sistema tem necessidade de utilizar aquilo e precisa saber seu nome, né? Ele precisa ter acesso ao seu nome, ao seu CPF, a dados, né, que são específicos ali da sua conta corrente, por exemplo, né, da sua poupança, etc., um investimento, tá? Então, toda uma governança, né, todos esses processos, essas tecnologias, são hoje muito necessárias para que a Lei Geral de Proteção de Dados aconteça, mas, ao mesmo tempo, isso não é um investimento simplesmente para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você não está investindo na lei pela lei, você está investindo na lei, mas você também está tendo vários benefícios ali para a transformação digital, né? Que é toda essa estruturação organizacional tecnológica da empresa, né? O reforço referente à segurança da informação, a melhoria e eficiência de processos. Então, se você voltar aqui, onde a gente entra aqui? Entra praticamente em todos, na verdade em todos, né? Esses aspectos, tá? Todas essas dimensões. A estratégia,
porque tudo isso que está sendo feito tem que estar conectado, né, entre a TI e o negócio. Tá? Você não faz um plano de lei geral de proteção de dados sem você ter um comitê que envolve o diretor de finanças, um diretor de tecnologia, ou gestores executivos, né, de finanças e tecnologia, de RH, às vezes de marketing, né, de diversas áreas, né, que utilizam esses dados. Então você precisa ter essa ponte, né, criar uma estratégia, né, para que o negócio não perca a sua eficiência, né, na verdade utilize esse momento de se adequar à LGPD para ganhar mais eficiência, né, para criar substituição tecnológica. Então a gente entra também em tópicos de tecnologias mais avançadas, né, na análise de dados. Então você tem tecnologias ali que utilizam, por exemplo, machine learning para identificar se ali no banco é um CPF, se é um endereço, se seu nome está duplicado em vários sistemas diferentes, tá? Você tem a parte processual, né, onde as pessoas estão interferindo nesses processos, né, para que eles se tornem métodos mais eficientes. E dentro da cultura, você vai ter uma mudança de hábitos, né, vai ter uma mudança de valores dentro da empresa para que os dados sejam utilizados não só de acordo com a lei, mas de acordo de maneira mais justa para o usuário final, né? Quem hoje não recebe várias ligações de call center por semana, né, e não sabe nem de onde foi. Isso, por exemplo, é um tipo de compartilhamento dos nossos dados entre empresas, né? Você pode se cadastrar em uma concessionária, uma imobiliária, né, ou em alguma outra empresa que está compartilhando esses dados, né? Então a lei também vem para, na verdade, vem para nos proteger, né, nos proteger desses problemas e diversos outros tipos de vazamento de dados que podem estar ocorrendo, né, com os nossos dados, e a gente nem sabe ainda, né, o que pode se tornar disso daqui para frente. Então, pessoal, com isso eu encerro aqui a minha apresentação. Eu espero que tenha ficado claro. A nossa plataforma que não permite, né, que sejam feitas perguntas diretamente por aqui. O e-mail, gente, é mkt@stefanini.com. M de marketing, KT, né? @stefanini.com. Pessoal, então obrigado. Com meus contatos aqui também, pode mandar e-mail para mim. Meu nome é Daniel Reis, tá? É daniel.reis@stefanini.com, e podem direcionar também e-mails diretamente para mim, tá? Gente, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado mesmo pela atenção. Espero ter proporcionado um bom webinar para vocês. E aí eu fico à disposição se vocês precisarem de algum detalhe, tiverem alguma dúvida, né? Quiserem nos visitar, ou quiser que a gente tenha algum consultor visitando vocês, a gente fica à disposição, tá? Muito obrigado.